A paz do Senhor Jesus, fique à vontade, sente-se à mesa para ouvir um mandamento, uma ordem a ser cumprida, vinda diretamente do nosso Mestre. Sim, eu estou falando do Ide. Mateus 28, versículo 19 e 20. Jesus, um pouco antes de subir aos céus, quando ele dá ali as últimas palavras para os seus apóstolos, olha o que ele diz. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Quero ler de novo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. O Senhor está conosco todos os dias. E a ordem é: ide e ensinai a todos. Uma das formas que eu acho linda, eficaz, eu acho que é muito edificante e é um cuidado, eu acho que é o centro do evangelho, é mesmo colocar a essência mesmo em prática, porque o Senhor ele sempre diz pra gente amar o próximo, a cuidar do outro. Ele sempre fala dessa proximidade, esse andar junto, né, de estar lado a lado. Quando Jesus, ali numa primeira comitiva que manda para ensinar os apóstolos como eles faziam, os discípulos também, né, porque eram 70, né, a gente sabia que apóstolos eram 12, ele manda ir de 2 em 2, tem todo, né, uma ordem do Senhor Jesus, como ir, como se portar, como se posicionar. Ele ensinou perfeitamente. E quando Jesus está indo, ele fala, ide ensinar. Ensinar o quê? O que eles aprenderam com o próprio Jesus. Ninguém ensina aquilo que ainda não aprendeu. Se você está na fase de aprender, senta, aprende com quem está aí para te ensinar. Mas se você já aprendeu, você já está firme, você já está conseguindo andar com as próprias pernas, pega alguém para criar. Alguém que ainda está engateando. Alguém que você pode ensinar. Isso aqui eu vou dizer que é o discipulado. É o discipulado 1 a 1. Cara, é uma força que tem isso. Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele inicia seus 30 anos. Claro que desde o ventre ele já era Deus. Ele inicia seu ministério com 30 anos e ele chama um povo, né? Para ensinar, para mostrar como fazer da maneira que faz. Na prática, sabe? Ele trouxe para perto os apóstolos. Eles viram como Jesus fazia para curar, como ele se comportava com as pessoas, como ele conversava com as pessoas, como ele agia com as pessoas. Todos os tipos, sendo os fariseus, sendo os estrangeiros, sendo... Ele mostrou na prática, com eles perto dele, observando não só as palavras, mas atitudes, a postura, o comportamento de Jesus. Assim ele o ensinou, com exemplos. Ele trouxe para perto para ensinar. Jesus ele não chamou todos os discípulos, colocou eles dentro do templo, dentro de uma sala e pegou, sabe, os pergaminhos e fez uma teoria para ele. Eu acho muito importante, sim, esse tipo de discipulado. Não estou dizendo que eu não concorde. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa, sim, ir para salas de aulas, estudar e aprender e aprofundar nas escrituras. Mas eu acho que gera um impacto muito maior o discipulado do dia a dia. Não só de trazer a teologia em si, mas a prática de você ver e observar como a pessoa se comporta, como a pessoa age, como a pessoa é naturalmente no seu dia a dia, colocando em prática o evangelho. Então, Jesus ele traz eles para perto. Jesus ensina, depois Jesus envia. E deles chegou até mim, chegou até você, chegou até nós esse evangelho, essa palavra. E é por isso que hoje eu quero te chamar a responsabilidade daquilo que Jesus te deixou como ordem. Aquilo que ele falou, ide, às vezes a gente acha que o ide é só parar alguém na rua, falar Jesus te ama, falar o plano da salvação. A gente acha que é só postar alguma coisa, mas talvez você vá ouvir como mentoria, como discipulado 1 a 1, mas eu te convido a, se você já está conseguindo, como eu falei, andar com as suas próprias pernas, chama alguém para perto. Pega um novo convertido, pega alguém que você vê que não está ainda sólido e traz para perto.
Adota essa pessoa para perto. Começa a mostrar na prática, no dia a dia. Começa a trazer ela para conhecer o discipulado, para que ela tire as pequenas dúvidas, as dúvidas daquilo que para ela é pequeno, para ela ainda, isso aqui eu não saberia como me comportar, mas ela vê na sua atitude, ela vai saber. Faz, sabe? As mulheres aí, né, que me escuta, faz talvez um café da tarde, chama pra dar uma volta, vai num parque. E ali você vai falando naturalmente sobre palavras, ensino como se portar em casa, como esposa, como filha, como mãe. E vai ensinando a ela como ser prudente, como ser modesta no falar, no vestir, no se comportar. Vocês, varões, vai ensinar como uma pessoa deve se compor, como chama, sei lá, para um futebol, chama pra ir, sei lá, comer alguma coisa, faz um churrasco ali dentro da conversa, sabe? A gente vive. Eu queria chamar agora realmente uma responsabilidade para os homens. Você que é pai, você que é estabelecida na paternidade de Deus e na paternidade talvez terrena, ou se você já teve problema, mas já foi estabelecido nisso, pega alguém que não pega algum menino que não teve essa paternidade, para você depositar sobre ele essa paternidade, curá-lo através da sua paternidade, trazer para perto, ter ali lado a lado. Nós precisamos isso. Nós precisamos, meninas que talvez não tiveram mães para instruir, traz para perto, mulher. Se você tem sido instruída pelo Senhor para levar, sabe, essa palavra, o comportamento diário, como se comportar, como conhecer a palavra, como se aproximar de Deus. Ensina ela para que quando essa pessoa estiver caminhando com as próprias pernas, ela poder adotar alguém também. E isso ser um ciclo que só vai ter fim na glória quando o Senhor levar a igreja. Nós precisamos continuar essa obra. Nós precisamos começar a trazer para perto, adotar pessoas para ensinar, para discipular, para mentorear, para realmente estabelecer em Cristo. Então, a palavra que o Senhor deixou ali para os seus apóstolos, eu deixo para mim, para você. Não vamos parar. A obra ainda é muito grande. Ainda tem muita pessoa para ser discipulada. Tem muita pessoa ainda para aprender a andar com o Senhor. Tem muitas pessoas ainda para caminhar ao lado do Senhor da forma que Ele chamou, da forma que Ele quer, da forma que sabe que vai ser realmente transformada, lapidada. Olha para alguém que você vê assim, ainda está perdida no evangelho, ainda está perdida na graça, ainda não conseguiu se conectar, ainda não tem uma intimidade com o Senhor, ou tem até um desejo, mas ainda está difícil para largar alguns hábitos. Começa a contar como foi o seu processo, começa a mostrar que o processo da santificação, ele não termina, ele vai até o dia da volta de Cristo, mas que a gente vai se aperfeiçoando dia após dia, enquanto a gente se relaciona com Ele. O Senhor, ele se movimenta, sabe, no meio das conversas, no meio do amor, por isso que Ele diz: ama como eu amei, sabe, abrindo mão do seu tempo para poder ajudar o outro, para poder trazer o outro para perto de Cristo, para poder fortalecer as raízes do outro. Talvez você vai precisar jogar água nessas raízes. Então, não na igreja em si, não ache que é só num montante, numa pregação ou num evangelismo. Não, mas o ID ele é diário, muitas das vezes você vai precisar isso, ensinar. O significado da palavra discípulo é aluno, ensino. E Jesus deixou claro na palavra: pega alguém e de ensinar, e vai ensinar o que você aprendeu. Mas eu aprendi tão pouco, mas esse pouco pode ser muito para quem não tem nada. Pode ser muito para quem ainda não consegue, sabe, dar nenhum passinho sequer. E talvez você já está dando passinhos. Pega para perto. Ajuda naquilo que você ainda, eu ainda não sei responder, não sei, mas eu vou perguntar ao meu líder, eu vou orar com você. Nós estamos precisando de boas referências. As pessoas precisam estar perto um do outro e ver que é possível. E ver que em meio às lutas, às adversidades da terra, é possível permanecer em Cristo. Eu sei que educar dá trabalho, ensinar dá trabalho. E talvez você vai pegar pessoas que vai dar trabalho para você ensinar. Vai ter pessoas que vai dar trabalho para você ajudar a caminhar naquilo que o Senhor chamaram. Mas você também deu trabalho para Deus. Você também deu trabalho para alguém que te discipulou. Honra quem te discipulou, discipulando alguém. Mas ninguém me discipulou. Mas começa a partir de você. Verônica, eu tô um bebê ainda, eu preciso. Coloca alguém, sabe? Chega para alguém que você admira, para alguém que você sabe que exala Cristo, que vive uma vida com Cristo. É alguém que você olha assim e fala assim: poxa, eu quero chegar a ser essa mulher de Deus, esse homem de Deus. E chega para ele e fala: você pode me discipular? Você pode cuidar de mim? Você pode
me trazer para perto para me conseguir aprender com aquilo que para andar como você anda, para agir como você age. Você pode me ajudar nisso? Não tenha vergonha. Isso não é vergonhoso. Isso só mostra como você quer crescer em Deus. E à medida que você for discipulado, você for aprendendo, depois você vai poder ensinar. Depois não é para você achar que é bom, não. Que é bom é só Jesus. Mas você vai conseguir também ensinar aquele que também precisa ouvir, precisa aprender, precisa de alguém para pegar na mão e falar: vem, você consegue. Vai, um passinho de cada vez, firma aqui na minha mão. Então, essas palavras, esses ensinos de Jesus é o que, sabe, eu deixo para você. Eu deixo para mim. Não parar, sempre continuar discipulando, ensinando, né, com amor, com graça. E falo para você também. Esse chamado não é só para mim. Esse chamado é para todos nós. Discipula. É claro, como eu falei, se você ainda tá ferido, você ainda tá precisando de cura, precisando de transformação, você vai pedir para alguém te ajudar. Você não vai pegar ninguém para ajudar. Primeiro você tem que reconhecer, não, eu tô precisando, então eu vou pedir ajuda. Mas se você fala, não, eu já passei pelo processo, eu recebi essa cura. Hoje, sabe, eu ando e caminho na direção do Espírito Santo, segundo aquilo que ele fala comigo, aquilo que eu aprendi. Então tá na hora de você ensinar. Sai do lugar de aluno e vai ensinar, vai discipular, vai cuidar de alguém. A obra não para em você. A obra não pode parar em nós. Nós precisamos continuar aquilo que começou em Cristo. Amém? Fica com Deus. Tem um dia abençoado. E que o Espírito Santo queima o nome de alguém no seu coração. Seja para te discipular, como seja para você discipular. Fica com Deus. Tem um dia abençoado em nome de Jesus.